Atos capítulo 18. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E, querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de palavra e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada destas coisas o incomodava. Meus amados irmãos, a história da segunda viagem missionária de Paulo, que esse texto faz parte da segunda viagem missionária, é uma história muito bonita, mas é uma história de muito sofrimento, de muita luta, de muita dor e de muita perseguição. E agora, no texto que nós lemos, ele chega não na cidade mais idólatra, porque a cidade mais idólatra que ele passou foi Atenas, mas ele chega na cidade com maior índice de prostituição. Havia uma perversão muito grande. A religiosidade naquela cidade era uma religiosidade totalmente diferente. Aquela cidade era uma cidade de muita importância. Ela era a rota do comércio romano. Então, era uma cidade onde tinha pessoas de todo o mundo. Também era um dos maiores portos que havia naquele período. Aquela cidade, o povo tinha uma devoção religiosa à deusa da sexualidade, que havia sacerdotisa cultuais, e eram 1000. Todas as noites, elas saíam para se prostituir com vários homens. Essa cidade se tornou uma cidade muito conhecida por causa disso. Porque os marinheiros e homens de todo o mundo iam para aquela cidade com a intenção de praticar orgias em nome dos deuses, em adoração a eles. E Paulo, então, ele chega nessa cidade, conhecendo a história dessa cidade, e ele vai para essa cidade sozinho, sem nenhum companheiro de viagem. Lembrando que na sua viagem missionária, ele levou 2 companheiros com ele, Silas e Timóteo, só que eles ficaram em Atenas para fortalecer os irmãos da igreja,
Paulo estava com perigo de perder a sua própria vida, ele é aconselhado a viajar e então ele vai para Corinto. Imagine uma pessoa sozinha que vai pregar o evangelho e vai pregar a verdade de Deus, contraditória à cultura dessa cidade, podendo sofrer muito por causa disso. E ele ali vai, sozinho, ministrar a palavra de Deus. E é claro que Deus abençoa Paulo de uma forma muito especial. O texto que nós lemos, nós iremos pregar até o verso 17, só li até o 8, porém ao 17, que vai falar sobre a plantação dessa igreja em Corinto. E vou ser sincero aqui para vocês, com todo respeito. Corinto, se você vê a prostituição e a moralidade em Corinto, só vê esse nome, Corinto, nos dá até arrepio. E qualquer coisa parecida também. Mas é muito importante que você possa entender que Paulo, ele quando está indo para lá, ainda no navio, ele encontra Áquila e Priscila, ele se aproxima deles, faz uma amizade, pela bondade e providência de Deus, eles também são fazedores de tenda. Paulo está indo para uma cidade que ele não sabe, como todas as demais que ele foi, nem aonde vai ficar, aonde vai reclinar a sua cabeça, como irá se alimentar, como irá viver. São muitos dilemas na vida dele. E ele encontra esse casal, faz uma amizade. Esse casal, no verso 3, diz que leva para casa e eles trabalham junto no mesmo ofício, porque eles tinham o mesmo ofício, eles faziam tendas. Quando você continua a ler o texto, você vê que todos os sábados o apóstolo Paulo estava ali na sinagoga, pregando, ministrando a palavra de Deus, ensinando a verdade de Deus. Gera um tumulto na sinagoga, ele é expulso da sinagoga, ele é proibido entrar na sinagoga. E pela bondade de Deus, Deus levanta o vizinho da sinagoga, que aceita a fé e abre a porta da sua casa para fazer culto ao lado da sinagoga. Então os cultos continuam, Deus abençoa de uma forma muito especial aquela cidade, o evangelho é propagado de uma forma maravilhosa. Silas e Timóteo retornam, e quando eles retornam, segundo o verso 5, eles retornam. Você lê o verso 5 e diz assim: Paulo passou integralmente a falar da palavra de Deus, porque eles recebem uma oferta, não de Silas e Timóteo, mas daquela igreja que acabou de nascer, a igreja de Atenas, a igreja novinha, os irmãos cheios de Deus, cheios da fé, mandam uma oferta para Paulo. Aquilo serve de sustento para ele, de tal forma que ele vive integralmente fazendo a palavra de Deus e a missão de Deus de forma integral. Imagine, então, há uma repercussão cada vez maior do evangelho, porque ele fazia de forma pessoal, fazendo tendas e pregando, fazendo tenda e testemunhando, fazendo tendas e falando de Jesus. Mas agora ele está livre, só para fazer isso. Você vê que o apóstolo Paulo se irrita, que ele tem uma atitude tão grande, ele se irrita com o judeu, e ele sacode a sua túnica, com a ideia assim: olha, eu rejeito vocês, nada e nem o pó de vocês eu quero ter grudado na minha roupa. Tamanha rejeição. Imagine o quanto ele foi perseguido. Imagine o quanto ele foi talvez humilhado. E você não vê em nenhum momento ele fazer algo desse jeito, só nesse texto. Mas Deus vai visitar ele. Verso 9, 10. Ele tem uma visão. Deus fala com ele na visão.
Deus o encoraja. Deus fala que ele deve permanecer ali. Possivelmente ele queria ir embora. E Deus diz, olha, permaneça aqui. E ele fica ali por 1 ano e meio. E foi o maior período até esse momento do qual ele ficou em um local. Graças à bondade de Deus, o texto continua de uma forma muito especial. Deus fez uma promessa a ele. E a perseguição também continua a ele. Paulo é levado ao tribunal. Lá no tribunal, o procônsul olha e entende que Paulo não tem nenhum crime e não deve ser acusado de nada e liberta Paulo. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, onde fala do Deus que provê todas as coisas. E em primeiro lugar, do verso 1 ao 8, é a base do nosso sermão, para ser gravar. Verso 1 ao 8, fala sobre a provisão de Deus. Verso 9 a 12, fala sobre as promessas de Deus. Verso 13 a 17, fala sobre a proteção de Deus. São 3 coisas marcantes que todos nós experimentamos todos os dias da nossa vida, porque nós experimentamos a fidelidade de Deus. Nós experimentamos o Deus fiel de uma forma tão poderosa e magnífica, agindo entre nós, diuturnamente. Então, a chegada de Paulo a Corinto, no verso 1, você vê que ele parte de Atenas. Você sabe que lá em Atenas houve um grande alvoroço depois da pregação do apóstolo Paulo no Areópago. Quando ele chega a Corinto, você vê algo magnífico da parte de Deus, ele se agregando a um casal abençoado, e você vê o tempo todo ele experimentando a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus. Em meio às incertezas da vida, das quais Paulo tinha, em relação a uma nova cidade, e o que iria encontrar lá, e como iria se alimentar lá, aonde iria dormir lá, em meio a essas incertezas, ele experimenta a provisão de Deus. Eu comecei a fazer missões ainda novo. Pela graça de Deus, Deus me chamou ao Evangelho aos 17 anos. E pela bondade de Deus, aos 19 eu tinha plantado a primeira igreja. E Deus foi muito bom comigo. Deus agiu de forma poderosa na minha vida e no meu coração. Fui diácono, fui presbítero, fui evangelista. E vi a ação de Deus. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande. Porque eu plantei a primeira igreja trabalhando em serviço comum. Eu trabalhava de 6 às 10 e das 18 às 22. E sobrava o tempo livre. E a gente fazia evangelização. Quando eu digo a gente, era eu e um companheiro chamado Evandro. À tarde, todas as tardes. E a gente colocava dinheiro para ir, dinheiro para voltar, e ajudava o pessoal em um povoado de 3.000 habitantes, que não tinha nenhuma igreja evangélica e nenhum crente naquele momento. Então, para você entender a pedreira que a gente pegava, mas experimentávamos de Deus sempre a sua santa provisão. E eu tinha uma dificuldade no meu coração, porque eu via muitos missionários passar por muita dificuldade. E eu carregava a ideia de querer ser sempre parcial. Eu tinha convicção, já do meu chamado pastoral,
Sabia que não era o momento, mas era um desejo meu ser parcial. E Deus me apertou de tudo que era jeito, porque em certa medida eu não tinha fé na provisão de Deus. E Ele me apertou. A tal ponto que no meu último emprego eu pedi a demissão e me deram férias de 30 dias para eu pensar se queria de fato sair do emprego. Porque crente trabalha como se fosse para o Senhor, então é funcionário bom. Entende, irmãos? E depois dos 30 dias eu já tinha resolvido a minha vida. Eu disse, não, bota para fora mesmo, estou querendo, só me ajude. Dá minha demissão para eu receber o seguro-desemprego, né? 5 meses naquele período, não sei se hoje ainda é. É 5 meses? Mas quando eu saí do estado, me bateu um frio no coração. Eu fui missionário solteiro, 2 anos, 1 ano de casado, nós recebemos um chamado e fomos para Minas Gerais. Porque eu sou tipo aquele baiano cansado, né? Quando o filho nasce, o pai bate na cabeça, por isso que abaixa. Quando crescer, meu filho, você vai para São Paulo. Mas aí ele cansa, ele para em Minas Gerais, né? E aí eu fui para Minas Gerais, em uma cidade tão distante, chamada Itabirinha de Mantena. É longe. Imagine, Sergipe, o povo dizia assim, esse estado não é desenvolvido, Sergipe, né? Mas Sergipe, naquele período, não tinha acesso a nenhuma cidade de barro. Era tudo asfalto. Cheguei em Minas Gerais, estrada de chão. Triste. Acesso a povoada até hoje é estrada de chão. Mas essa cidade era tudo de asfalto. Em Minas, não. Triste. Longe. E eu fui pregar lá. E depois Vilma foi comigo. Mas a cidade era longe. E a cidade era estranha. Tinha uma pedra gigante na cidade assim. Se caísse, destruía a cidade toda. E Tenente e Kelly sabe disso, porque já estiveram lá. É a cidade natal de Camila. Camila era membro da igreja presbiteriana em Itabirinha de Mantena. Uma igreja muito forte, graças a Deus, bem centralizada. E uma igreja abençoada. E nós fomos trabalhar ali. Aquela igreja tinha 5 congregações. Era um negócio desafiador. Imagine o cara na roça, no domingo, pregar em 4 das 5 e rodar mais de 200 km. Assim eu fazia, todo domingo. Mas quando eu cheguei, e pregava 5 vezes, 4 vezes. E quando eu cheguei lá, por domingo, a gente comprou tudo, um apartamento assim, muito bom, na avenida principal, grande, que eu nunca vi uma varanda de serviço como aquela. Era mais ou menos o tamanho aqui desse púlpito, né? Daqui para lá, mais ou menos. Isso. Grande. E aí comprou tudo, levou a mudança, comprou algumas coisas, e alguém foi levar lá em casa, e eu fiquei conversando com o cara muito sofrido, situação difícil, falei de Jesus, e o cara falou da sua necessidade, doeu o meu coração, eu só tinha 10 reais. Há uns 20 anos atrás, 21 anos atrás, 10 reais valia um pouco mais do que vale hoje, viu? Porque o pão era 10 centavos, imagine, hoje um pão é R$1. É quase R$1, é 90 e poucos centavos. Então, eu estou dizendo isso quando você compra aquilo, viu? Eu já fiz essa conta. Então, peguei os 10 reais, o único que tinha, mas já tinha comprado tudo, e eu imaginei que eu tinha comprado tudo
até passar 15 dias e eu receber meu salário como evangelista, que era um bom salário. E dei ao cara. Fiquei zerado. Quando fui falar com Vilma isso, Vilma disse assim, falta coisas. Tomate, cebola, pimentão, alho. E eu, sem os R$10. Como é que eu ia pedir? Uma terra distante, não conhecia basicamente ninguém. Só tinha ido lá pregar uma vez. Inclusive o pastor que eu fui trabalhar, por indicação, a gente não tinha uma relação íntima. Como? De que forma agora? E a gente orou, agradeceu a Deus, orou pela casa. E havia muitos dilemas e apreensão no nosso coração. E no outro dia, nós encontramos R$10 estirado na área de serviço da casa. Quem colocou lá foi Deus. A provisão de Deus. Acabando de chegar naquela cidade, Deus, na sua infinita bondade, nos agraciou. Mas você acha que foi só com isso? Quase todos os dias nós íamos comer na casa dos irmãos que chamavam a gente. E o povo fazia bolo. E dava verdura, frutas. Lá eu acho que eu comprei uma vez na minha vida frutas lá. Quando vi uma engravidou de Vinícius, que queria morango, em uma época que não tinha morango. Imagine. Aí eu tomo iogurte de morango, né? Mas eu encomendei morango em todos os hortifrutos daquela cidade, que chegou morango demais em casa no tempo certo. Fora isso, eu nunca comprei frutas. Algumas vezes verduras, mas ganhava. Tinha muitos irmãos de roça, de fazenda, de sítio. Foi lá que eu aprendi a comer rapa de queijo, de requeijão. Coisa maravilhosa. Vocês nem sabem nem o que é isso. É maravilhoso. Foi lá que eu aprendi e vi pela primeira vez plantação de arroz. E comi arroz na casca com suã de porco. Algo bom demais. E eu lembro disso porque você sabe, né? Mas, irmãos, chegando, Deus nos deu a sua santa provisão. E Deus age de uma forma tremenda no decorrer da história, bonita, da história de todos os homens e mulheres de Deus, e na vida de Paulo, principalmente Deus age com uma provisão maravilhosa no seu trabalho, porque Deus coloca na vida dele pessoas com a mesma habilidade para compartilhar o serviço, para fazer tendas e falar de Jesus. E tendas, enquanto você faz, você fala, enquanto alguém vem comprar, você vai explicar, e ali você fala de Jesus, de Deus, da bondade de Deus. E Paulo fazia assim. Então ele tem um trabalho honesto, mas um trabalho também que te dá liberdade de testemunhar a respeito de Deus, a respeito da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da ação maravilhosa de Deus. E ele vai pregando, a igreja vai crescendo. Ele não só prega ali, aonde ele está vendendo tendas, ele prega também na sinagoga todos os sábados, como um costume, vai pregar primeiro aos judeus, e assim ele faz. Mas Deus também usa na sua santa provisão, não só dando a ele trabalho e casa, Deus usa a sua santa provisão através de pessoas. Meus irmãos, imaginem se Paulo ia pensar, se Deus ia colocar um casal que ele não conhecia, com a possibilidade de dar emprego e dar uma casa para morar. Isso é a provisão de Deus. Deus coloca esse casal na vida de Paulo, porque Deus age com sua santa providência. Esse casal e as demais pessoas nos ensinam que nós devemos ser instrumentos de Deus
uma outra pessoa que Deus coloca na sua santa provisão é Crispo. Irmão, esse cara encrencou com Paulo e expulsou Paulo de pregar na sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga. Ele disse: sai daqui. Deus age na sua santa provisão, abrindo a porta de uma casa para fazer o culto, vizinho à sinagoga. Mas Deus queria fazer mais. Agora imagine a influência em qualquer cidade do chefe da sinagoga. Esse homem se rende a Jesus. O testemunho dele é um testemunho forte. Ele é um líder religioso que todo mundo conhece. E Deus usa a sua santa provisão, chamando para fazer parte do povo de Deus. Os novos convertidos também, irmãos, eles tinham uma alegria, um ânimo, uma felicidade. Você sabe que novo convertido é um oxigênio na igreja. Vocês sabem disso? Sabe por que é um oxigênio? Porque o novo convertido, ele chega sem vício nenhum. Ele chega sem mimimi. Ele chega disponível a servir, amando Deus, querendo ler a palavra, conhecer a Deus e se dedicar aos princípios de Deus e à verdade de Deus constantemente em sua vida. Então, os novos convertidos serviam de testemunho para Paulo, que fazia com que a sua fé fosse revigorada. Isso é lindo ao olharmos a provisão de Deus. E eu quis destacar em duas coisas: no trabalho e por pessoas. Mas se você pegar o texto friamente, você vê a provisão de Deus em várias áreas. Primeiro, dando um lugar para ele morar. Segundo, dando um trabalho para ele. Terceiro, abrindo uma porta quando se fecha outra. Se fecha a porta da sinagoga dele pregar, Deus abre uma outra porta, a casa vizinha. Terceiro, convertendo o chefe da sinagoga, que não queria que Paulo pregasse lá. De novo, abriu as portas da sinagoga. Quarto, os novos convertidos, contando e testemunhando o que Deus fez. Eu era assim, agora sou assim, e vivo para a glória de Deus. Mas, Silas e Timóteo. Imagine quando você passa anos, ou meses, ou até mesmo dias, sem encontrar os seus entes queridos. Quando você encontra, é uma alegria, dá abraço. Imagine ele encontrando Timóteo e Silas. Timóteo, que ele diz assim: é o meu filho na fé. Tamanho amor que eles tinham em cumplicidade. A alegria, o abraço, o encorajamento que eles recebem de continuar o serviço, mas também ele recebe dinheiro. E ele decide viver integralmente para o Evangelho. São sinais da providência de Deus, 7 ou 8 sinais da providência de Deus na vida de Paulo, na cidade de Corinto. Deus agindo com a sua santa providência. Talvez você está aqui e não entende isso. Talvez você está aqui e está passando por uma privação, uma situação difícil. Eu quero te dizer que Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu provedor. E Ele pode prover para você tudo o que você necessita. Eu quero que você compreenda, em nome de Jesus, Deus pode movimentar pessoas, coisas, abrir portas para te abençoar. E você ser tremendamente abençoado por Deus, porque Ele é o Deus provedor. É o seu Deus provedor.
Você precisa acreditar nisso. A vida de seminarista é uma vida difícil, viu, irmãos? É uma vida complicadíssima. Porque seminarista pega uma carga muito grande de leitura e seminarista não tem muito tempo disponível. E seminarista, se não tiver cuidado, endoida. Cuidado, viu, Henrique? E eu já vi seminarista meio doido assim, porque endoida mesmo. Com raiva, rasgando o livro. Sabe por quê? O seminário, quando um professor quer, o nível do professor, ele geralmente tem mestrado na área, ou doutorado. O nível dele é muito profundo. E quando o professor quer, ele pode fazer uma prova para ninguém tirar 2. Pode ter o crânio, um cabeção no seminário. Mas o seminário não é só isso, não. O problema é que falta dinheiro, falta tempo, falta um bocado de coisa. E eu me lembro da gente lá no seminário em Campinas. Porque foi uma outra viagem, de Minas para Campinas. E Deus colocou na minha vida 2 pessoas que foram agente da provisão de Deus entre tantas. Porque teve muitas mais. Teve muitas mais. A primeira foi o diretor do seminário, que esse cara pagou o meu salário no seminário. Eu acho que por 3 anos. É isso? 3 anos. Imagine todo mês alguém tirar do seu próprio bolso 2 salários mínimos, porque era em salário que eu recebia, e pagar o meu sustento. O nome desse diretor é Adão Carlos do Nascimento. Me recepcionou no dia que a gente chegou. A gente vendeu tudo e foi quase sem nada para o seminário. E a nossa casa era uma casa bonita, com os móveis bons, recém-casado, recém-comprado. Pensa aí. Vendemos tudo e fomos para o seminário. Mas Deus levantou esse cara para pagar 2 salários mínimos. Hoje, é 1.400, dá 2.800, se fosse hoje. Durante 3 anos, todos os meses. O último ano ele não pagou, por um motivo. Ele me convidou para trabalhar com ele. E aí a igreja era muito rica. E aí ele deixou a igreja pagar. Mas mesmo assim, ele tirou 2 salários mínimos para abençoar outro seminarista. E já fazia isso, com o tempo. Deus, na infinita bondade, me fez eu rever um amigo que eu tinha ajudado como missionário, ele. E esse cara era empresário. Ele pagou os 4 anos de seminário, o meu aluguel. Eu nunca recebi o boleto do aluguel, irmãos. Iam direto para a empresa do cara. Ele dizia assim: minha empresa é missionária e vai investir no reino de Deus. E não era só com... era com outros também, mas não seminarista, missionários. Porém, ele entendia que eu era um evangelista e no seminário, então, a santa provisão de Deus. Quando eu estava 2 anos no seminário, eu conheci um cara que me disse assim: se um dia apertar, ligue para mim. E eu não ligava não, mas ele ligava direto dizendo assim: apertou. E teve uma vez que apertou. E eu, orgulhoso, liguei. Aquilo ali para mim foi um negócio difícil demais, para dizer que o negócio estava feio. Foi difícil. E foi uma bênção de Deus. O cara,
ir comigo no supermercado, mas para mim foi muito constrangedor. Porque ele dizia, pega, e eu botava uma coisa, ele botava 5. Aquilo ali para mim foi assim um negócio... Ele foi uma bênção de Deus, mas muito constrangedor naquele momento. Mas lá no seminário, ainda no primeiro ano, tendo todas essas possibilidades, mas eu ganhava um salário muito maior, tinha uma situação de vida muito melhor. Aquela igreja, você tem uma ideia, de Itabirinha de Mantena, ela pagava para toda a minha família Unimed Nacional, para você entender o quanto de benefícios nós tínhamos. Então, a ida para o seminário foi uma quebra financeira. E chegou um dia onde não tinha leite. E Vinícius pequeno, a gente foi para o seminário com Vinícius com 2 anos. E o menino tinha uma garganta abençoada para chorar, viu? E faltou leite. E a gente pegou, de madrugada, vi uma falando, não tem leite, como é que esse menino vai comer, está chorando. E eu peguei a mamadeira com água e disse assim, Deus, o Senhor transformou água em vinho, transforma a água em leite. E botamos ali no trilon, muxilon, sei lá, e demos ao menino. O bicho comeu e dormiu a noite toda. E comeu bem, viu? Dormiu a noite toda. Nutrilon, mucilon com água. Eu tentei corrigir, mas não deu certo. Mas o nome é mucilon. Beleza, meu pai do céu. Eu não faço isso para brincadeira, não. É assim mesmo, velho. Eu sabia que eu não tinha nenhum real no banco. Quando eu acordei, eu disse a Vilma assim, eu vou no banco. Ela olhou para mim e disse, está doido. Não tem nada, você vai perder seu tempo indo. Eu disse, eu vou lá, vou bater na rocha, quem sabe sai água. E tome o cartão e pasme, tinha uma oferta lá abençoada. E eu tirei tudo e comprei de leite. E era um bom dinheiro. Porque Deus age na sua santa provisão. Mas sabe, Deus deseja usar pessoas na sua santa provisão. Nós precisamos acreditar que Deus é o Deus da providência, mas Deus deseja usar eu e você como instrumento disso. Deus deseja que possamos ter liberalidade para ofertar, para abençoar pessoas. Deus deseja que temos empenho para encorajarmos os outros. Sabe o que Deus deseja? Que possamos abrir portas da nossa casa para colocar pessoas e falar da bondade de Deus, da manifestação graciosa de Deus. Deus deseja usar você como instrumento da provisão de Deus. Entenda isso, em nome de Jesus. Porque, meu amado, você que está necessitando de algo, Deus é o seu provedor. Creia no Deus do impossível, que Ele pode levantar hoje pessoas aqui para te abençoar. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus é um Deus fiel. Sabe, irmãos, precisamos compreender essa realidade, em nome de Jesus. E a igreja, apesar da provisão de Deus, da manifestação graciosa de Deus, a igreja naquele momento, ela passava por oposição do próprio judeus. Eles tinham oposição à pregação de Paulo na sinagoga, em primeiro lugar, como eu já falei. Mas o negócio piorou mais ainda. Eles diziam que Paulo estava blasfemando a fé. E por causa disso, por causa dessa oposição, de forma inicial, o apóstolo Paulo, ele toma uma decisão de pregar agora só para gentios. É claro que Deus queria que ele pregasse para todos ali naquela cidade.
Por isso que Deus faz uma promessa a Paulo. Por quê? Porque Paulo estava tão indignado, com tanta perseguição, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, que ele sacode a sua túnica. Ele quer desistir de pregar para os judeus, só quer pregar para o gentio. Ele acha que aquele povo não vale nada. E não quer sofrer mais nenhum dano. Possivelmente a sua visão a respeito da missão estava ficando um pouco deturpada. Porque surgiu medo no seu coração. O medo na sua vida. O medo de sofrer mais e mais. E talvez na sua mente surgiu um pensamento assim: será que Deus me chamou mesmo para falar para esse povo rebelde, perseguidores? Será mesmo que Deus me chamou para esse sofrimento? O medo, a oposição e a tribulação pode nos desviar do foco do reino de Deus. Eu vou dizer aqui aos diáconos. Eu estou tomando um remédio para colesterol, o bicho seca a boca. E eu estou acostumando a beber 5 litros de água por dia. Então me dá sede demais, e ainda mais esse remédio. E aí seca a garganta, vai embora. Mas eu quero te dizer o seguinte: talvez você está aqui e você sofreu oposições e tem te desviado a visão do reino de Deus. Ou talvez você está passando por uma tribulação. Aí sim, viu? Obrigado. Dá logo aqui. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo então está com medo. Olha como volta a voz rapidinho, né? Ele está com medo das incertezas que o ministério no Coríntios tem provocado no seu coração. Eu quero chamar a sua atenção, verso 9. Diz assim: que teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Que coisa linda! Diante das incertezas da vida, do medo tomando o seu coração, da ideia de não pregar mais para os judeus, Jesus, na sua santa bondade, dá uma visão a ele, onde ele pode ouvir audivelmente Deus dizendo assim: não temas. Sabe, irmãos, nesses 2 versos Deus faz 3 coisas. 3 coisas maravilhosas. Deus mostra a sua proteção divina, o povo eleito, e encoraja a Paulo. Quando Deus diz a ele assim: não temas e não te cales, Deus está dizendo: olha, tome coragem, vença o medo, não se renda ao medo, não se renda à inércia, não pare de fazer o que eu te chamei, não mude a visão. Eu tenho vários eleitos nessa cidade,
Deus está dizendo para ele assim: olha, eu sou contigo. De forma pessoal, eu estou na sua vida. Ninguém ousará fazer mal. Sabe o que Deus está dizendo ali a ele? Se alguém fazer mal contra você, vai sofrer muito. Na minha mão. Então ninguém vai ousar se levantar contra mim. Parece que o procônsul entendeu muito isso, sem ouvir. Ele, não, esse caso aí não vou julgar não. Esse homem aí é inocente. Você precisa compreender a promessa de Deus para a sua vida, ou as promessas. E o mesmo Deus que falou a Paulo, não temas, é o Deus que fala para você hoje, não temas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está conosco. É o Deus que garante a proteção sobre as nossas vidas. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra, nos guarda do mal. Precisamos compreender que as promessas de Deus são para todos nós e precisamos acreditar nelas. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Você crê? Você crê que o Senhor é contigo? Você crê que Deus está dizendo para você nessa noite, não temas? Você crê que Deus te protege? E Paulo creu, irmãos. Quando você lê o verso 11, você vê que ele permanece naquela cidade 1 ano e 6 meses. Até esse momento, a maior temporada de Paulo em uma cidade. Porque no capítulo 19, ele fica em Éfeso durante 3 anos. E ele creu. Ele acreditou no Deus Todo-Poderoso, no Deus que cumpre as suas promessas, no Deus que não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, no Deus que vai cumprir tudo que prometeu na sua vida, na sua família. É os seus que irão se render a Jesus, continue crendo. Porque se for promessa de Deus, Deus vai restaurar. Acredite. Por mais que seja totalmente diferente do que os seus olhos enxergam. Você acha que acabou a tribulação na vida de Paulo? Não. Continuou a tribulação, continuou a oposição, continuou a perseguição. Mas ele creu no Deus com ele, no Deus que o chamou, no Deus que o direcionou. E porque ele acreditou, o seu ministério foi prolongado. Ele permaneceu 18 meses, a igreja cresceu, houve um impacto na cidade, porque conversões em massas se rendiam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas sacerdotisas cultuais, muitas se renderam ao Senhor Jesus. De tal forma que lá naquela cidade Paulo dizia, para que as pessoas saibam que você não é mais sacerdotisa, coloque o véu, que você é uma mulher crente. Só foi para a recomendação lá, viu? Não é para todo mundo não, como alguns acham e pregam. Era para diferenciar aquele povo. É um impacto maravilhoso da sociedade, causado pela ação maravilhosa do Deus presente, real, que vai ao nosso encontro, que conhece as nossas dores, os nossos dilemas, conhece os nossos sofrimentos, as nossas inquietações. Ele vai ao nosso encontro. E Ele fala poderosamente, para que possamos continuar acreditando num Deus todo-poderoso, num Deus do impossível. É claro que o último P desses 3, provisão, promessa e proteção. A proteção de Deus na vida de Paulo é contra a perseguição. E do verso 12 ao verso 17 você vai ver essas verdades. Primeiro, Paulo é levado ao tribunal e você vê de forma clara a acusação dos judeus contra Paulo, de pregar e ensinar falsas doutrinas.
de uma adoração, segundo eles, ilegal. Mas aí você vê a intervenção do procônsul, entendendo que aquele julgamento era um julgamento falso, e Paulo não tinha nada o que o condenasse. Ou seja, a proteção de Deus, da qual ele tinha prometido, está se cumprindo na vida de Paulo. Deus prometeu: ninguém vai causar nenhum mal à sua vida. E nenhum mal aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas e Deus é o nosso protetor. A palavra de Deus, nos Salmos 121, diz que Deus é o fiel guarda de Israel. E não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nós precisamos continuar acreditando. Nós precisamos continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso que é fiel, nesse Deus que age, nesse Deus que trabalha, nesse Deus que abençoa, nesse Deus que livra de uma forma tão maravilhosa o seu povo. Precisamos acreditar mais e mais no Deus fiel, o qual nós temos. E diante dessas verdades, precisamos aplicar às nossas vidas a ideia de confiar mais na provisão de Deus. Porque Deus é o nosso provedor. Tudo que temos e que somos veio dele. Ele vai continuar manifestando sua graça, sua bondade, seu favor e seu amor sobre as nossas vidas. Precisamos, então, agarrar-se às promessas de Deus. Porque elas vão se cumprir na nossa vida. Todas elas vão se cumprir. E eu preciso me agarrar cada vez mais essas promessas, nessa certeza que essas promessas são verdadeiras. E certamente Deus irá abençoar as nossas vidas. Precisamos também descansar na proteção do Deus Todo-Poderoso, do Deus fiel, do Deus real, no Deus presente, no Deus do impossível, no Deus que está aqui e se manifesta e faz com que escutamos essa verdade para nós sermos encorajados em fé e vermos o milagre dele sobre as nossas vidas, sobre os nossos. Precisamos entender a fidelidade da provisão constante de Deus. Precisamos entender que Deus vai cumprir todas as suas promessas e a proteção de Deus sobre as nossas vidas é infalível. Elas não falham. Então, não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que Deus continua sendo fiel. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, nós nos examinamos a nós mesmos nesse instante. E algumas vezes, ó Deus, somos tão incrédulos. Algumas vezes olhamos as situações, os vendavais, e paramos de acreditar. Obrigado, ó Deus, pela sua santa bondade e misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelos encorajamentos que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus e nós precisamos e dependemos do Senhor constantemente. Obrigado, Deus, porque o Senhor pode fazer um milagre. Se Tu queres, faz nessa noite na vida do Teu servo. Converta, Deus. Converta, ó Deus, a situação em paz, em abundância, em bênção, para a glória e louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus. Nós Te louvamos porque entendemos que não há impossíveis ao que crê. Em nome de Jesus. Amém e amém.